Bom dia, meus queridos irmãos, a todos. Graças a Deus estamos juntos para mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Estamos dando continuidade ao estudo de João, do Evangelho de João, e hoje nós queremos estudar os capítulos 7 e 8. São dois capítulos bastante densos do Evangelho de João, mas que esperamos conseguir cobrir essa manhã, trazendo algumas explicações, algumas orientações. Há alguns momentos que são marcantes nesses textos que nós vamos meditar sobre eles nessa manhã. Então eu quero convidar a todos para estarmos orando neste momento. Senhor Deus amado, nós queremos te louvar, queremos te bendizer por este dia, queremos entregar a ti este momento em que estamos estudando a tua palavra e pedimos ao Pai que o Senhor venha nos abençoar. Seja um tempo de fortalecimento, um tempo de orientação, um tempo de decisão. O Senhor venha nos chamar para mais perto do Senhor. Abençoe cada um dos irmãos que está participando dessa transmissão, os irmãos aqui de Rolândia, cada um dos outros irmãos de outros lugares também que estão participando conosco. Venha abençoar, venha tocar com o teu poder e que seja um tempo de bênção. Nós te louvamos, te bendizemos, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu estou apenas dando acompanhamento aqui no meu computador. Nós já vamos fazer a leitura dos textos e vamos meditar nessa palavra tão importante. Já estou aqui acessando. Que bênção ter cada um dos irmãos, os irmãos que estão já participando conosco, podem, se quiserem, compartilhar esse texto, esse vídeo, compartilhar para outros irmãos, amigos. É interessante que mais pessoas tenham oportunidade de participar. Já quero saudar a todos os irmãos que estão conosco já participando, cada um dos irmãos que vai chegando, dizendo, né, o seu bom dia, que alegria. Em breve esperamos poder estar juntos na casa do Senhor. Eu creio que está chegando o momento, não vai demorar muito, quando poderemos estar os irmãos da igreja reunidos aqui e, é claro, também podendo continuar a transmissão para quem está longe, para aqueles que não podem participar no dia, poderem acompanhar também a palavra do Senhor. Então, começando aqui, capítulo 7, uma introdução, vemos que o ministério na Galileia estava terminando. Já, como nós dissemos, João, ele não segue aquela sequência, ele não descreve todos os momentos, assim, ano a ano, se bem que ele fala, né, de todos os períodos, mas ele não descreve todos os eventos que os evangelhos sinóticos descreveram, como Mateus, Marcos e Lucas. Então ele já, em pouco tempo, já estamos chegando no final do ministério de Jesus, e a partir do versículo 12 para frente, 13, ele já começa a estar já no último momento, já em poucos dias, já junto com os discípulos, com os apóstolos, e ele vai estar ministrando especificamente aos seus apóstolos e até o momento que ele vai ser preso e vai ser crucificado. Então, já tínhamos explicado isso no começo, que o Evangelho de João, ele não seguiu o mesmo esquema dos outros evangelhos, porque ele trouxe elementos novos, com mais detalhes, em alguns momentos especiais. Então é isso que nós estamos vendo. Então, aqui já se passaram 6 meses, desde quando Jesus estava no último momento que nós lemos ali, então no chamado Ministério do Retiro, quando ele passou nas regiões do norte do país. Então, com a passagem do capítulo 7, versículo 2, tem início o relato do ministério posterior na Judéia, quando Jesus vai para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. Ali ele faz o seu apelo, oferecendo a água da vida, mas enfrenta dura resistência dos seus inimigos. Ele enfrenta o ódio dos judeus, que é intensificado, e assim ele vai afirmando também quem ele é, quem ele era, e as pessoas resistem diante das suas afirmações. Os judeus
O povo de Deus que deveria recebê-lo não o recebe, o rejeita, e assim a perseguição vai ficar cada dia mais intensa, a resistência e a inimizade dos judeus para com Jesus. Então nós vemos aqui, na primeira parte do capítulo 7, dos versículos 1 a 9, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Esse texto diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós, outros, à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Então, aqui no primeiro momento, vemos os seus próprios irmãos questionando por que ele permanecia afastado do centro. Interessante essa questão, porque eles, na cabeça deles, se ele dizia que era o Messias, ele deveria estar então na capital para fazer as suas obras, ser visto pelas pessoas e ser reconhecido. Mas ele, ao contrário, naquele momento estava longe, estava no norte, estava na Galiléia, e assim não estava buscando a visibilidade. Então os irmãos dele, que eram Tiago, José, Simão e Judas, os irmãos que eram homens, fora as suas irmãs, está lá em Mateus 13:55, eles por muito tempo duvidaram da divindade de Jesus. Na verdade, eles foram entender reconhecer a sua divindade somente depois da sua ressurreição. E aí Jesus apareceu pelo menos para Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, que depois veio escrever a carta de Tiago. Então aqueles que duvidaram, né, agora, que questionaram Jesus, eles no final, depois da sua ressurreição, também passaram a segui-lo de maneira fiel, se tornaram discípulos, além de serem irmãos de Jesus, da parte de Maria e José, né? Então eles passaram a ser também discípulos de Jesus, porque eles creram nele e foram defensores do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus. Judas, também outro irmão de Jesus, foi quem escreveu a carta de Judas, lá pertinho de Apocalipse. Então são os dois irmãos de Jesus que assumiram um papel muito importante na evangelização, na obra missionária, na proclamação do nome de Jesus. Então tanto Tiago, que escreveu a carta de Tiago, como Judas, que escreveu a carta de Judas, são meio-irmãos de Jesus por parte de Maria, mas espiritualmente eles se tornaram irmãos através da obra salvadora de Jesus. Então Jesus mostra para eles o quê? Por que ele não ia junto com eles? Porque não era o tempo determinado por Deus. Já falamos sobre isso semana passada, sobre a agenda de Deus. Jesus agiu não segundo a agenda dos homens, mas segundo a agenda de Deus, o plano de Deus. Então não era aquele momento. Tanto que o termo usado para tempo de Deus aqui é o termo kairos, uma palavra que tem a ver com a eternidade, tem a ver com um tempo superior ao tempo em que vivemos, que é o tempo chamado cronos, o tempo cronológico, de minutos, de horas, dias e anos. Mas Jesus Jesus age segundo o kairos de Deus. E nós também, essa é uma aplicação que nós também devemos fazer para a nossa vida. Nós devemos buscar adequar
o nosso tempo, o nosso cronograma, a nossa agenda, à agenda de Deus, ao tempo de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um tempo determinado para cada situação. E quando nós não nos ajustamos à agenda de Deus, nós vamos agir contra Deus e vamos sofrer, vamos ter muitas vezes expectativas, vamos esperar coisas num tempo que não é o tempo próprio para aquilo acontecer, Então, o nosso desafio é também nos adequar à agenda de Deus, ao tempo de Deus. E assim Jesus ensina para aqueles discípulos, para a sua família, isso, como ele ensinou também para Maria, lá no começo, como nós lemos, quando ele fala para Maria que o seu tempo não era chegado. É essa questão, e que sempre vai haver um conflito entre a nossa visão, a nossa agenda, com a agenda de Deus. Então, o nosso desafio não é entrar em conflito, é nos adequar, é aceitar o tempo de Deus, é aceitar a palavra de Deus, e assim viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, assim, na sequência, olha só, versículo 10 até o 13: mas depois de que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Então aqui nós vemos que Jesus acabou indo para aquela festa. Ele vai, era necessário que ele estivesse lá, mas ele não vai junto com aquela multidão que ia pelo caminho normal, ele vai por um caminho paralelo, ele vai em oculto, ele vai de maneira disfarçada até, para não ser reconhecido e para estar ali de maneira que ele pudesse antecipar, ele sabendo o que deveria fazer no tempo certo, deveria se manifestar nos momentos apropriados. Isso mostra o controle de Deus, o controle de Cristo, e também assim, porque como não era o momento dele ser preso, então ele deveria evitar qualquer armadilha que os judeus viessem a preparar para ele. Então assim, na sequência, ele vai, quando é o momento certo, ele se aproxima e se apresenta. No versículo 14 em diante, fala ali: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe ele letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Aliás, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos os admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então aqui vemos que ele ensina, ele se aproxima. Isso demonstra que Jesus não tinha medo dos judeus, ele não tinha medo das armadilhas deles, mas ele buscava o controle e ele esperava o momento certo de ir. Ele estava no controle. Então, dessa maneira, quando ele percebe que é o momento de se aproximar, ele se aproxima e ele começa a ensinar. Então ali ele chegou e começou a falar, e aquelas pessoas então ficam em dúvida, dizendo: como que ele sabe
tudo isso? Porque Jesus não tinha estudado com nenhum daqueles grandes mestres dos judeus, aqueles homens famosos, os rabinos que ensinavam no templo, dentre eles Gamaliel e outros tantos, havia Hiléu e tantos outros nomes famosos que ministravam, que tinham seus discípulos, e Jesus não tinha estado com eles. Então, por isso eles perguntam que ele não tinha estudado com aqueles homens. E Cristo mostra então que ele tem o seu ensino vindo da parte de Deus. Ele não fala de si mesmo, ele fala daquele que o enviou, que é o Senhor. Então, assim, ao falar dessa maneira, eles então vão acusá-lo de ter demônio, mas então ele vai mostrar aquilo que estava no coração daqueles homens. Então, aqui algumas explicações sobre esse texto. Primeiro, eles não entendiam como ele podia ensinar com tamanha capacidade, se ele não havia estudado com nenhum dos escribas fariseus. Quanto a isso, ele responde que seu ensino não era dele, mas do Pai, aquele que o enviara, e também ele demonstra que o fato de ele ser fiel àquele que o enviara, autenticava tanto o seu ensino como a sua pessoa. Jesus prefere ser confrontado, ser rejeitado pelos homens, em nome de ser fiel a Deus, porque ele deveria confrontá-los mesmo. Então, ele está demonstrando que isso é a autenticação do seu ensinamento. A segunda questão nesse texto é que Jesus confronta os judeus quanto à sua intenção de matá-lo e a sua contradição na interpretação da lei. Jesus mostra que Moisés permitiu que as crianças fossem circuncidadas no sábado, e ele mostra que a cura de um homem no sábado não fere a lei. Então, ele vai colocando diante deles as suas incoerências, inconsistências com a lei, mostrando que ele não estava descumprindo a lei ao fazer o bem no dia de sábado. E assim, daí para frente, ele vai mostrar algumas verdades tremendas, e a principal delas ali, a principal palavra que ele vai trazer é sobre a água da vida. A partir do versículo 25 até o 30, até o 53, até o final, tem esse momento em que os judeus querem prender Jesus, mas eles ficam admirados com o seu ensino, e Jesus então vai mostrar o que ele tem para oferecer, quem ele é, que ele é a água viva, ele é a fonte da água da vida, e ele vai então trazer palavras que são para nós hoje também, e para todos os tempos, palavras de vida para todos nós. Então, vemos ainda que a atitude dos habitantes de Jerusalém, abertamente contrária a Cristo, mas totalmente equivocada. Eles assumiram uma crença errada de que o Messias viria de um local ignorado, mas a Escritura anunciava que o Messias nasceria em Belém. Eles pensavam que Jesus era de Nazaré, novamente errados. Então, Jesus vai mostrar para eles, assim, eles ignoravam que Jesus realmente havia nascido em Belém, porque pelo fato dele morar em Nazaré, eles acabaram se confundindo com isso. Então as multidões começaram a murmurar sobre Jesus, o que levou os fariseus e os saduceus a ordenarem a prisão dele. Diante dessa tentativa de prendê-lo, ele os confronta dizendo que logo ele iria para um lugar que eles não poderiam ir e que eles não poderiam achar. Lá no versículo 33 e 34. Então, no final da festa, ele fala palavras tremendas sobre a sua obra de salvação. Então, naquele dia, no último dia da festa, era tirada a água da fonte de Siloé e trazida pelo sacerdote ao povo. Era um costume que sempre se realizava naquele tempo. Então, longe de se afastar das pessoas, muitas das quais de uma maneira ou de outra o tinham rejeitado, Jesus faz seu gracioso convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então aqui no versículo 37, que fala isso, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta.
Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então aqui nós vemos essas palavras tremendas de Jesus e as reações que vieram depois, que advieram depois. Quando ele fala, dessa palavra, que ele é a água da vida, mais uma vez ele diz: eu sou. Ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui ele cumpre a profecia, que estava na palavra lá de Joel, capítulo de Ageu 2, 6 a 9, que fala sobre isso. O texto de Ageu, rapidamente aqui vamos ler. Ageu 2, 6 a 9, fala: pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui ele está trazendo, está enchendo de glória o templo de Jerusalém, e assim ele convida as pessoas para uma experiência pessoal com ele. Quando ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo isso, um convite para que as pessoas venham até ele e recebam dele aquilo que somente ele pode dar. Então ele faz um convite para uma experiência pessoal. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus não está convidando as pessoas para olhar, para analisar, admirar ou criticar a água. Jesus convida as pessoas para beberem a água. Muitos ouvem falar de Jesus, leem sobre Jesus, mas não o experimentam. São religiosos, não convertidos. Hernandes Dias Lopes fala sobre isso no seu livro, no seu comentário, e isso nos traz uma reflexão importante também para nós hoje. Aqueles judeus ali que eram tão religiosos, que conheciam tantas coisas, ao ouvirem Jesus dizer as palavras da verdade, as suas afirmações, eles o perseguem, eles ficam em dúvida sobre ele, eles não o recebem como seu Senhor. Eles preferiram ficar com a sua religiosidade do que se render àquele que foi enviado pelo Pai para trazer a salvação. Assim como hoje também muitas pessoas têm talvez um vínculo religioso, mas não estão tomando e bebendo daquela água da vida, e não estão recebendo, não estão matando a sua sede, não estão experimentando a salvação completa e genuína, e dessa maneira acabam se confundindo outras pessoas, se tornando pedra de tropeço, e eles mesmos estão tropeçando na pedra angular, que é o próprio Jesus. Então o convite de Cristo é espetacular. A bênção não é somente para aquele que vem até Ele, mas ela se estende também para todos quantos se chegarem a esta pessoa, pois Jesus nos dá a capacidade de transbordar da água da vida. Do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui Jesus está mostrando para nós que todos nós podemos ser um canal de bênção. Aquele que está em Cristo, ele tem a capacidade de abençoar vidas, de levar vida, de levar salvação. E como o rio traz vida à sua volta, assim também somos nós. Um dos grandes exemplos dessa verdade é o rio Nilo. O Egito é um país formado por 96% de área desértica. São desertos de todos os lados, mas onde o Nilo passa, à sua volta, ali há vida.
as plantações são prósperas, grandes produções, muitos alimentos são produzidos ali, frutas, cereais, mostrando a influência de um rio, o poder da água que torna fértil o deserto. Israel experimenta isso também ali. Grandes áreas de deserto de Israel foram transformadas em lugares de plantação, são os kibbutz, lugares que são verdadeiros oásis no meio do deserto. Por quê? Porque foi levada a água, transportada a água para ali, e assim há produtividade num lugar que antes não produzia nada. Então nós percebemos essa palavra de Cristo para nós como sendo uma grande promessa. O cristão, aquele que ama a Jesus, que ama a Cristo, aquele que experimentou da água da vida, ele também tem na sua vida essa água viva. Nós temos palavras de vida, palavra que Deus nos deixou, a palavra de salvação, os conselhos, a maneira de viver que nós podemos ter neste mundo, as informações que nós podemos trazer para as pessoas sobre a vida eterna. Tudo isso é um caminho para a transformação de vidas, e Deus nos chama para sermos este canal de bênção. Nós não podemos ter a água somente para nós, a água da vida, mas temos que levar para outras pessoas. Precisamos compartilhar, e dessa maneira vamos cumprir o papel que Deus tem para nossas vidas. Então, assim, Jesus traz essa promessa, ele traz uma água abundante, água que abençoa vidas, e nós somos os canais para levarmos essa água para outras pessoas. Então, assim, diante daquelas palavras, os discípulos de Jesus, os que estavam com ele, aqueles que se firmaram nele, foram abençoados, foram fortalecidos, mas aqueles que ainda estavam em dúvida permaneceram daquela maneira, tanto que alguns afirmaram que ele era o Cristo, alguns creram nele, dizendo que ele era o profeta, mas uma fé ainda que não era uma fé verdadeira. Também outros questionaram como que alguém que vem da Galiléia poderia ser o Cristo, não entendendo, não tendo uma compreensão completa da origem de Jesus. E também houve uma dissensão sobre eles, né? E ainda outros queriam prendê-lo, mas aqui fala, não era o tempo ainda dele ser preso. Então, quando os guardas voltam para os judeus, para os fariseus, que mandaram prendê-lo, eles vão falar o quê? Que eles realmente reconheceram a autoridade de Jesus. Eles estavam diante de Cristo, diante de Jesus, e eles então foram para prendê-lo, mas ao ouvirem ele falar, eles perceberam que ele falava como alguém que tem autoridade. Não era como aqueles fariseus, era como alguém que vinha de Deus. E eles então ficaram, eles mesmos não tiveram a disposição de fazer aquilo que eles estavam ali para fazer. Então eles voltam, no versículo 48, 45 em diante, fala: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou alguém dos fariseus, algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Então aqui nós vemos que quando os guardas vieram e falaram, houve aquela questão se eles se tornaram discípulos, e até foram questionados sobre a sua inteligência, que eles não tinham compreensão das coisas. E Nicodemos, ainda no meio dos judeus, fazia parte do sinédrio, ele já tinha ouvido Jesus sobre o novo nascimento, e que certamente havia se tornado já um discípulo de Jesus, mas ainda no meio dos judeus, ele começa a questionar. Ele também é confrontado,
Mas lá na frente, no final, nós vamos ver que Nicodemos, ele estava com Cristo, ele participou do sepultamento de Jesus, e ele realmente se tornou um discípulo de Cristo. Aqui então ele é confrontado, ele já está buscando, né, de maneira corajosa, defender Jesus, ainda que Deus tinha um plano, o plano final de que Cristo deveria ser realmente morto, mas ele começa a mostrar a sua ousadia, a sua coragem de confrontar aquelas autoridades judaicas. Então esse texto, capítulo 7, nós vemos aí já o confronto de Jesus com os judeus, Jesus sendo confrontado, questionado, a sua autoridade sendo confrontada, e Jesus mostrando por que aqueles homens duvidavam dele, porque simplesmente eles estavam contra Deus. E ele então oferece a sua bênção, ele mostra o que ele traz, a água da vida, e ainda assim as pessoas não assumem uma fé definitiva nele. Tudo isso plano de Deus, tudo isso dentro do kairós de Deus. Deus tem um plano, Deus sabe todas as coisas, e aqueles que ouvem, aqueles que se deparam com a palavra e que se entregam, esses experimentam a bênção completa. Então é isso que nós aprendemos no capítulo 7, que Jesus é essa fonte da água da vida, ele nos oferece de graça essa fonte. Nós não podemos apenas nos aproximar de Cristo com curiosidade ou com algum tipo de questionamento, mas devemos nos entregar a Ele. Quando alguém se entrega a Jesus, quando alguém com fé recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, essa pessoa tem os olhos abertos para ver com clareza todas as demais coisas. Então, a continuidade do texto, capítulo 8, que nós vamos ler agora, ver também, ela vem nos trazer essa continuidade dessa obra de Jesus, a obra salvadora, e sempre aqui nesse momento o confronto de Jesus com os fariseus, com os sacerdotes, com os escribas, e ele mostrando a realidade da sua obra salvadora. Então, a primeira parte do capítulo 8, do versículo 1 ao 11, nós vemos aquele relato da mulher que foi pega em adultério e que foi trazida até Jesus. Os judeus trazem apenas a mulher, e eles querem que Jesus dê a sua palavra, porque pela lei, aquela mulher deveria ser, aqueles que são pegos em adultério, deveriam ser condenados à morte, deveriam ser apedrejados. Mas eles sabiam que naquela época, o Império Romano dominava sobre os judeus, sobre aquela região, e o Império Romano suspendeu essa possibilidade dos judeus, eles mesmos, aplicarem a lei. Então os judeus não podiam julgar e aplicar a lei por si mesmos, e eles queriam que Jesus fizesse isso, ou que ele negasse a lei, dizendo que aquela mulher não deveria ser apedrejada, ou que ele desse a ordem para que eles apedrejassem aquela mulher, e assim ele estaria contra os romanos. Então, na verdade, era uma tentativa de colocar Jesus à prova, e ele vai então mostrar de uma maneira tremenda como que ele resolve essa situação. Então, no versículo 6, isso diziam eles tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então esse texto é tremendo, porque Jesus faz aqui uma obra de restauração.
Como ele percebeu a intenção daqueles homens, ele não fala nada, ele não dá um veredito. Ele apenas fala: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquele que está limpo, totalmente limpo, que não pecou nem por ação e nem por pensamento, atire a primeira pedra. E assim aqueles homens vão deixando, desde os mais velhos até o mais novo, todos deixam as pedras ali naquele lugar e vão embora, e fica apenas aquela mulher. Jesus ali não estava aprovando aquele pecado, ele não estava autenticando uma vida pecaminosa e dando liberdade para todos pecarem livremente ou sem nenhuma consequência. Ele estava apenas trabalhando e queria trabalhar aquela vida. Foi uma oportunidade de salvação para aquela mulher, e ele oferece uma obra completa de restauração. Ele restaurou a dignidade daquela mulher. Jesus não negou a gravidade do seu pecado, mas não a condenou, a salvou. Jesus lhe deu a oportunidade de se arrepender e ter a sua vida transformada. Jesus encorajou aquela mulher a voltar à vida, sem traumas. Sem traumas, né? Vai e não peques mais. Então ela volta livre, perdoada, restaurada e com dignidade. E ele então fala: não peques mais. Há uma exortação clara. As palavras são curtas no registro de João, mas o sentido é muito profundo. O verdadeiro arrependimento gera frutos dignos de arrependimento, uma luta contra o pecado e um desejo de agradar a Deus. O perdão de Cristo em sua graça não é uma desculpa para pecar. Então, o perdão de Cristo em sua graça não é uma desculpa para pecar. Ele não estava ali liberando aquela mulher de qualquer maneira. Ele estava restaurando, resgatando a sua vida. E isso para nós é um exemplo também, para nós é uma palavra, é um desafio, porque o perigo que nós temos é aquele de ficarmos nos arrependendo da boca para fora. É apenas falarmos que não queremos, eu estou triste pelo pecado por um momento, mas logo depois voltamos para o pecado, nos esquecendo de Deus. Nós temos neste mundo uma luta terrível contra o pecado. O ser humano cristão, ele não está livre desse conflito, como nós ouvimos ontem à noite na ministração dos jovens. Nós somos ao mesmo tempo salvos, justos, justificados, e ao mesmo tempo somos pecadores. Mas aquele que foi justificado, aquele que foi salvo, ele está numa luta ferrenha contra o pecado. É um propósito novo de uma vida para a glória de Deus. E assim Jesus fala para aquela mulher: vai e não peques mais, não volte para esse pecado, não continue nessa situação. Jesus está dando para aquela mulher uma palavra de vida e uma autorização, uma capacitação para que ela vivesse uma vida de santidade. Ela não deveria nunca mais ser a mesma mulher, aquela mulher adúltera, porque de fato ela era uma mulher pecadora. No processo também que nós vemos aqui nesse texto, houve outros erros dos judeus. Eles estavam tentando punir apenas a parte mais fraca, que era a mulher, mas deixaram o homem sem nenhuma punição. Deus não trata, Ele não pune apenas os mais fracos. A punição de Deus é para todos. Então, também Jesus mostra a sua justiça. Ele confronta aqueles homens na sua tentativa de colocá-lo em dúvida, colocá-lo numa contradição, mas ele os toma, né? Ele os descobre no seu erro, e ele os confronta com a sua injustiça, de maneira que eles, mesmo não amando, não recebendo a palavra de Cristo, mesmo eles não aceitando quem ele era, mas aquilo que ele fala, a sua consciência foi acusada, a consciência deles foi acusada,
e assim eles não puderam fazer aquele mal. Eles foram desmascarados no seu propósito maligno naquele momento. Deus tem o poder de nos defender. Uma coisa importante é esta: imagine só, aqueles homens com tantas pedras nas mãos poderiam também se voltar contra o próprio Jesus, mas ele, com a sua palavra de verdade, ele os confrontou e eles não tiveram forças para agir contra ele. É essa fé que nós devemos ter também, mesmo quando estamos em perigo de vida por causa do nome de Jesus. Devemos permanecer firmes, porque Deus tem o poder de nos defender. Isso nos faz pensar na igreja perseguida. Tantos irmãos que hoje vivem sendo oprimidos, perseguidos o tempo todo, mas eles estão vivos. Deus tem guardado a vida deles, Deus tem livrado. Muitos são livrados de maneira miraculosa. Eles não sabem como que não foram presos. Por quê? Porque Deus está cuidando do seu povo. Nós, como igreja, devemos lembrar disso. Deus tem o poder de nos proteger enquanto Ele quiser. Enquanto Deus tem um plano de nos manter neste mundo, nós estaremos aqui. Nós podemos falar a verdade, podemos enfrentar as autoridades, podemos ser perseguidos, mas vamos enfrentar e vamos permanecer. Podemos ser presos, mas como o apóstolo Paulo foi preso, ele continuou fazendo a obra de Deus. A obra do Senhor, a palavra de Deus não fica presa. Então nós devemos, como igreja, assumir uma coragem maior para vivermos neste mundo. Quando o mundo fala para nós não pregarmos a palavra de Cristo fala: pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Então nós vamos pregar a palavra. Mas podemos ser presos, a lei está dizendo que nós não podemos falar tal coisa, tal e tal coisa. Mas a palavra de Cristo fala: pregue a palavra, a verdade. E a sequência mostra isso aqui. Jesus vai mostrar isso, quem Ele é, sua verdade, a palavra da verdade, e nós precisamos entender isso. Então, o desafio que nós temos: ter coragem para viver no mundo hostil, coragem para sermos fiéis a Deus, mesmo quando nós corremos risco diante dos homens. Devemos temer muito mais o Senhor do que aqueles que estão à nossa volta. Então, continuando aqui, Jesus vai mostrar outra verdade sobre Ele, a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Versículo 12 até o 20, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o Pai? Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Aqui ele continua no templo, rodeado pela multidão. Então aqueles que queriam matar a mulher, queriam levar aquela questão, foram embora, mas a multidão permanecia ali. Então ele diz: eu sou a luz do mundo. Uma afirmação que significa que ele e ninguém mais é a luz, porque somente nele e por meio dele que os gloriosos atributos de Deus brilham do modo mais resplandecente no meio do mundo. Seguir a luz implica confiar nele e obedecê-lo, implica crer nele e cheio de gratidão, também guardando os seus mandamentos.
Aqui, quando ele fala que é a luz do mundo, ele está remetendo ao Antigo Testamento várias palavras, vários ensinamentos que mostram isso, a palavra de Deus guiando as pessoas no caminho da verdade, Deus mesmo sendo colocado, né? Jesus, Deus é a nossa luz e a nossa salvação. Então, como fala o Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? E Cristo vai falar, eu sou a luz do mundo. Ele está se identificando com o Pai, mostrando que Ele traz a vida, é a prova do amor de Deus para com as pessoas, mas os judeus não entendiam assim. Então a discussão que se segue denuncia de modo inequívoco a incredulidade dos judeus e a dureza dos seus corações, né? Versículos 13 até o 20, eles vão mostrar isso, que eles só querem contestar, eles não admitem a verdade de Cristo, e Jesus então mostra que ele sabe de onde ele vem, ele sabe quem o enviou, e é por isso que o seu testemunho é verdadeiro. Ele não está dizendo alguma coisa de si mesmo, mas ele está dizendo autorizado pelo Pai. E também, é claro, ele poderia falar por si mesmo, porque nós sabemos quem ele é o Senhor, ele é Deus, ele estava com Deus no princípio, e ele é Deus, ele veio, tornou-se homem, por amor a nós, mas ali, aqueles homens, acabam ficando mais irados, e eles só não matam porque não era o tempo, como fala aqui o texto, ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora, mas a ira daqueles homens estava cada dia mais aumentando. Então, a partir do versículo 21, Jesus vai também continuar argumentando com aqueles homens, e ele vai assumir de uma maneira inequívoca quem ele é. Então aqui é interessante ler até o versículo 29, do 21 ao 29, fala, de outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Então aqui nós vemos essas afirmações de Jesus, mostrando, aqui ele diz aquela palavra, tudo que ele estava dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou o pão da vida. Ele estava tendo sempre uma adjetivação, alguma coisa, ele fala, eu sou alguma coisa. Agora ele fala simplesmente, eu sou. Se vocês não crerem que eu sou, então eles estão dizendo que, ele está dizendo assim, eu sou o que sou. Essa palavra, essa expressão, tem a ver com aquela palavra que Deus disse para Moisés, em Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou, o nome de Deus. E aqueles homens então são confrontados com essa afirmação taxativa de Jesus, e eles ficam em dúvida, porque Cristo, ao dizer coisas, né, mostrar, para onde eu vou, vós não podeis ir, eles até confundiram, achando que ele poderia estar pensando em se suicidar. Na verdade,
era apenas Cristo voltando para a sua glória. Se ele veio do alto, se ele veio do Pai, ele estaria voltando para o Pai, e isso eles não entendiam, e assim eles continuam em dúvida. Mas quando ele vai dizer então, depois que me levantardes, vocês saberão que eu sou, é isso, no momento da crucificação. Quantos que creram nele daquele momento em diante? Depois da ressurreição então, muitos judeus, daqueles que o mataram, que o acusaram, se converteram e passaram a seguir Jesus. Então ali era realmente o tempo da obscuridade. Aquelas pessoas continuariam ainda em dúvida diante da pessoa de Cristo, porque não era chegado o tempo do Senhor, não era o tempo ainda, não havia chegado o tempo final, mas para aqueles a quem Deus tinha preparado a salvação, no momento certo eles deveriam, eles de fato vieram a se converter. E aqui ainda Jesus vai dizer alguma coisa muito interessante no versículo 31 e 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui aqueles que creram, mais uma vez eles vêm até Jesus, eles se achegam a Ele, eles dizem que agora não sim, cremos no Senhor, mas Ele vai dizer assim, se vocês creram na minha palavra, se permanecerdes na minha palavra, sereis de maneira verdadeira meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles deveriam conhecer a verdade do Senhor, a palavra do Senhor. Eles achavam que já eram salvos antes, porque eram filhos de Abraão, e ele vai dizer que pela descendência apenas não é suficiente para alguém ser salvo. Apenas falar que eu sou filho de Abraão, mas não viver como Abraão viveu, não quer dizer nada. Então ele vai falar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele vai mostrar também que aquelas pessoas, eles ali, aqueles fariseus, ainda não eram, a sua fé não era totalmente genuína, porque eles ainda duvidavam, eles vacilavam na sua convicção, e ele vai falar então, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí ele fala, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Então aqui ele vai mostrar uma coisa terrível para aqueles homens, que eles na verdade eram filhos do diabo. Na sequência ele vai mostrar isso, porque o diabo é o pai da mentira, e eles viviam numa mentira, eles não estavam aceitando o Salvador que tinha chegado. Então ele vai mostrar que eles, aquele que peca é escravo do pecado, e o escravo não pode ficar para sempre na casa. Quer dizer, o escravo ele pode desfrutar por um pouco dos benefícios de estar na casa do dono, do senhor da casa, mas o escravo, em um momento determinado, ele tem que deixar a casa, porque ele não é herdeiro, ele não vai ter aquela casa para sempre. O filho sim, permanece para sempre. Então ele fala, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A condição para a salvação é esta, é o filho, é crer no filho. E aqueles homens, muitos daqueles não passaram o teste, porque eles criam por um momento, mas logo depois eles voltavam a questionar, eles queriam retomar o seu costume, as suas leis, e assim eles abandonavam Jesus. Por essa razão Jesus fala que eles não são filhos de Deus, mas são filhos do diabo. Eles não faziam as obras de Deus, eles faziam as obras do diabo, do maligno. E assim ele vai falar, por que vocês querem me matar? E era o que eles de fato queriam. Infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas. Têm uma fé momentânea, uma fé vacilante, não
não permanecem para sempre, porque não se entregaram de maneira genuína. Mas o que nós vemos nesse texto aqui, nesses textos, irmãos, aqui, Jesus oferece para nós. Nós hoje temos essa bênção. A palavra de Deus é pregada para nós e nós podemos viver a verdade, podemos experimentar de fato a salvação e podemos dar frutos. O desafio que nós temos é este: nos apegar a Cristo cada dia mais, deixar a nossa religiosidade, o nosso legalismo e viver somente com Jesus. Cada dia mais é isso, vivendo na casa do Senhor, assumindo uma fé genuína, dando frutos, abrindo mão do nosso egoísmo, abrindo mão daquilo que nós tínhamos como importantes, abrindo mão do mundo. Uma vez que fazemos isso, uma vez que nos rendemos totalmente ao Senhor Jesus, nós podemos experimentar essa certeza, e o Espírito Santo vem até nós e nos dá essa garantia de que somos de fato filhos de Deus. Jesus coloca à prova aqueles fariseus porque eles estavam assumindo uma fé, e ele então vai contradizê-los até o final. Ele não volta atrás na sua posição, no seu julgamento contra aqueles homens, mas ele vai mostrar para eles de fato quem ele é e quem eles eram de verdade. Então assim, ele vai dizer várias palavras importantes aqui. No versículo 47 ele fala: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. No versículo 51 ele fala: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. No 54 ele fala: respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então o embate continuou até o dia que Jesus foi morto por aqueles homens. Vemos aqui Jesus confrontando aquelas pessoas com a sua própria fé, com a sua própria palavra, sua própria lei, que eles não entendiam, os olhos deles não foram abertos, não aceitaram Jesus. Por isso eles não tinham a atitude de Abraão. Abraão esperou Jesus, o dia de Cristo, mas aqueles homens tiveram Jesus e não o reconheceram. Esse é o desafio da religiosidade. Essas palavras são para nós desafiadoras, mas nós temos a orientação clara de Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Nós temos Cristo, nós podemos afirmar nossa fé no Senhor Jesus e nós podemos viver por Ele. É por isso que o desafio que nós temos é este: não temer o mundo que vai nos perseguir, porque assim como o mundo perseguiu Jesus, aqueles homens perseguiram Jesus, o mundo vai nos perseguir, e nós devemos estar preparados para enfrentar toda e qualquer adversidade. Jesus é a luz do mundo, Ele é a verdade, Ele nos traz a verdade que salva, Ele é o grande eu sou. Que nós possamos, com essas verdades em nossa vida, nós possamos pregar Jesus, assumir um compromisso cada dia mais verdadeiro com Cristo, nos entregar a Ele, abrindo mão daquilo que o mundo oferece, até mesmo, se for o caso, porque o que o mundo oferece é passageiro, mas o que Cristo nos dá é a vida eterna. Meus amados, Deus nos abençoe nessa manhã, nesse dia. Palavra de Deus para nós. João vai nos dando esses discursos, essas palavras, esses debates de Jesus, onde ele mostra a sua posição, a sua verdade, o que ele nos oferece, a sua bênção,
mas também Jesus confronta o pecado. Jesus não nega, Jesus não omite o preço do pecado, o salário do pecado, que é a morte. Que nós possamos, então, nós temos a oportunidade de viver com Cristo, de andar com Ele, que nós possamos viver dessa maneira para a sua glória, possamos amar a palavra do Senhor, louvar a Deus porque Cristo veio até nós, o grande eu sou, e nós podemos pregar essa palavra. Talvez nossa maneira de expressar, talvez não tenhamos eloquência, não tenhamos uma maneira convincente de falar até, mas a palavra, quando é pregada, a palavra da verdade é eficaz e é capaz de penetrar os corações. Então que nós possamos nos apegar a essa palavra, a palavra de Cristo, a palavra da verdade, e assim anunciá-la, vivê-la. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de sermos como os judeus, de termos uma fé vacilante, uma fé momentânea, uma fé que não era firme, mas que possamos ter sim a fé verdadeira, uma entrega total, genuína, um arrependimento verdadeiro, e deste modo vivamos para Cristo, somente para Ele. Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar nesse momento, encerrando esse estudo dessa manhã. Ó Deus amado, eu te louvo pela tua palavra, textos que são desafiadores. Jesus não volta atrás no seu debate com aqueles fariseus, mesmo ele correndo perigo, como tantas e tantas vezes aqueles homens quiseram matá-lo, mas no tempo do Senhor, naquele tempo que não era ainda o tempo certo, ele não foi morto, mas no tempo que tu tinhas preparado, somente é que Jesus foi entregue para morrer no nosso lugar. Que nós também possamos entender isso, que somos discípulos de Cristo e que neste mundo podemos passar por aflições, podemos ser perseguidos, podemos enfrentar as adversidades, podemos enfrentar a oposição, mas que possamos estar prontos a lutar, a viver, a assumir nossa fé, sabendo que quem nos defende é o Senhor. Deus amado, vem abençoar o teu povo, abençoe a tua igreja, que nós possamos ter amor pela tua palavra, desejo de aprender cada dia mais, e dessa maneira que possamos estar aptos a falar da tua verdade para aqueles que estão à nossa volta, que possamos, mesmo que tenhamos que lutar contra poderosos, que possamos estar prontos a pregar a tua palavra a todos que estiverem à nossa volta. Abençoe o teu povo, nos dê um dia de bênção na tua presença, prepara-nos para a noite, quando vamos também continuar ouvindo a tua palavra, fala ao nosso coração, abençoe esse tempo que teremos à tarde, que seja um tempo de comunhão, de consagração, um tempo da tua bênção em nossas vidas. Muito obrigado, Pai amado, por esse momento. Abençoe cada um de nós. Te pedimos tudo isso, te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um abraço a todos, que Deus abençoe cada coração, cada um dos irmãos. Até a noite. Domingo que vem continuaremos estudando a palavra do Senhor, continuidade de João 9, João 10. Vamos continuar no Evangelho de João. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ensine a sua palavra cada dia mais. Abraço a todos, queridos, irmãos aqui de Rolândia, irmãos de fora, família, todos que estão acompanhando essas ministrações. Que Deus abençoe cada coração, em nome de Jesus. Até mais, queridos.